Vamos falar aqui, espero que rapidamente, sobre relatório, né? Sobre essa questão de fazer relatório, como a gente pode desenvolver isso e por que essa questão, né? Primeiro que eu tô fazendo o relatório do Aquiles, eu tô reavaliando ele nesse finalzinho, né, de ano, vendo como é que tá. E a outra questão, gente, é que eu tô recebendo muito profissional no meu Instagram pedindo ajuda em questão de fazer relatório. Eu não sei se é porque é época do ano, mas assim, tá mais do que o normal. Eu sempre recebo de tempo em tempo profissionais pedindo ajuda para desenvolver o relatório de avaliação das crianças. Mas esse finalzinho de ano tá assim, tem muita gente. Então, falar assim sobre a composição básica de um relatório, né? Se a gente está querendo usar um modelo científico, uma metodologia científica para desenvolver um relatório, a gente não foge muito de uma composição básica, né? Todo relatório tem que começar com aquele resumo, né? Mas o resumo é a última coisa que você faz no relatório. Que você faz aquele resumo porque você só faz o resumo depois de você ter feito o relatório inteiro, né? Então, assim, basicamente, né, eu vou citar agora o que tem que ter no relatório, os itens básicos, e a gente volta falando sobre cada coisa do relatório. O relatório tem que ter um resumo sobre a composição do relatório, tem que ter uma introdução, uma motivação. Por que você está fazendo esse relatório? Então, nessa introdução, você vai falar ali a motivação, tem que ter a literatura da onde você está tirando, que assim, você não tá tirando do seu sovaco, você tá tirando de algum lugar, né? Todas essas informações. Então você coloca ali toda essa base de literária, assim, da onde você tá tirando, a metodologia que você vai usar para fazer essa avaliação. Então você vai fazer uma avaliação direta com avaliação indireta e você vai seguir primeiro fazendo uma avaliação indireta, fazendo entrevista, checklist, para definir através desses checklists, dessas entrevistas, quais são as avaliações diretas que você vai usar. Então você pode fazer, você tem que descrever a metodologia, o procedimento. Então você vai descrever, eu vou entrar em cada, depois eu volto, né, falando cada um. Você vai usar os procedimentos de pesquisa, você vai colocar ali os resultados que você recebeu, que você coletou, a discussão, né, as conclusões, o que você chegou com esses dados, com essa coleta de dados. O modelo de intervenção que você indica, por exemplo, como é que vai ser esse modelo, como você configura, as suas referências bibliográficas, você vai citar as referências, o que é diferente ali em cima que eu tava falando sobre a parte de balanço da literatura, tá? Ali em cima você vai descrever, eu vou explicar. E os anexos, né? Os anexos, eles são muito importantes e tem alguns anexos que eles têm que fazer uma quebra de padrão com os pais. Então, assim, aquele pai, que é o que eu recebo muito no direct, aquele profissional que tá com o pai, com uma mãe que não aceita bem o diagnóstico, enfim. É muito importante que nesse anexo você coloque ali os direitos da pessoa com deficiência, então ajuda a fazer essa quebra de padrão, o glossário das palavras, porque o que acontece, apesar dos pais irem motivados por conta de uma questão da criança, eles leem ali o relatório e não entendem nada, então o glossário é muito importante no final. Os encaminhamentos também nesses anexos, então você deixa um encaminhamento em cada folha, você faz o encaminhamento para um profissional diferente, explicando esse encaminhamento. Então, isso é uma forma de desenvolver. Então, vamos lá, né? O resumo, que é a última coisa que você faz, você vai falar toda essa metodologia do que você fez e aonde você chegou ali. Você vai explicar rapidamente a motivação, a metodologia, quais foram os instrumentos que você usou e a sua conclusão brevemente nesse resumo. Você vai começar ali com uma introdução onde você vai falar qual é o problema que te orientou, o que te fez fazer essa avaliação. Então, é a motivação dos pais, é os pais que vieram, foi um encaminhamento médico, foi um encaminhamento de um outro profissional, e colocar ali na descrição como é que foi toda essa motivação. O balanço da literatura que eu falo, que você vai
nesse momento, você pegou todas as suas referências bibliográficas e você vai descrevê-las ali. A metodologia, como eu falei, você vai chegar e falar assim, tá, para eu poder fazer uma avaliação com essa criança, eu tenho que saber quais instrumentos são mais adequados para ela. Para eu saber quais instrumentos são mais adequados, talvez eu comece com uma avaliação indireta. Então, eu chamo os pais para fazer uma entrevista e vai ser uma entrevista, lógico, com algum instrumento para essa entrevista. Eu vou passar um checklist para os pais preencherem, e através desse conjunto de dados, eu vou tomar a decisão de como é que eu vou fazer essa avaliação direta, o que eu tenho que observar numa avaliação direta. Então, assim, se os pais, eles chegam especificamente com comportamento problema, meu filho, ele fica puxando muitos cabelos, ele não tem mais fio de cabelo numa parte da cabeça. E assim, toda avaliação indireta indica que esse daí é o que você tem que analisar. Então, toda a parte que você passou checklist, você passou vários instrumentos, você primeiro teve uma conversa com os pais, esses pais te levaram a levantar um grupo de instrumentos de checklist, onde você está passando, que você passa pros pais. E essa avaliação, que foi composta de checklist e entrevista, vai peneirar como é que você vai fazer essa avaliação direta. E o que você vai observar? Aí, ok, você começou ali, fez a avaliação, passou, digamos, os pais chegam com a suspeita de autismo. O médico foi lá, encaminhou para você, profissional, pedagogo, psicólogo, enfim. Quem é da psicologia até que estuda toda essa etapa inteira aqui, então muitas vezes eles já têm esses modelinhos, né? Eles já saem com muito desses modelinhos. Mas, por exemplo, você recebeu lá, você é pedagogo e recebeu um caso desse, você está montando um relatório desse. Aí você foi, fez as avaliações ali, conforme tem que ser, e você tá com aquela massa de dados. Você vai ter um capítulo, gente, eu particularmente, quando eu vou fazer relatório, de forma geral, como engenheira, eu falo como engenheira, eu gosto de ter um capítulo só sobre resultados, sem analisar. Eu gosto de analisar isso em outro capítulo. Eu gosto sempre de deixar os dados secos em um canto e analisar eles em outro capítulo. Então, em outro capítulo, em outro tópico, eu começo a análise de dados, onde eu vou falar a minha análise sobre avaliação direta, a minha análise sobre avaliação indireta, sobre o checklist, sobre cada ponto que os pais colocaram. Então, olhando assim, por exemplo, eles fizeram ali no checklist, tem uma categoria ali de comportamento de ouvinte. Aí você vai concluir conforme ali, com os seus critérios, né? Porque normalmente é com base em critérios da criança, lá, estatística, você vai lá discorrer, falando, olha, conforme esses critérios, a criança não está alcançando os marcos de desenvolvimento, blá, 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 blá. Vai chegar nisso com avaliação direta, a mesma coisa. E vai fazer a correlação entre esses dados. E depois que você terminou de ver tudo isso daí, você vai chegar e finalizar. O médico te encaminhou com a suspeita do transtorno do transtorno do espectro autista. O que você vai fazer? Abrir o DSM, abrir o CID, agora é o CID-11, e vai olhar lá ponto a ponto se todas aquelas características que você fez na avaliação direta, que você fez na avaliação indireta, podem ser explicadas pelo transtorno do espectro autista. Aí você chega, um dos pontos ali, você fez todo esse levantamento e esses pontos não foram explicados pelo transtorno do espectro autista. O que você vai fazer? Você vai abrir os outros transtornos. Se o Instagram permitir, essa live vai ficar salva assim. O que não foi explicado para o transtorno do espectro autista, aí você vai nos outros transtornos. Aí você vai por exemplo, você viu que a criança você vai fazer a avaliação ali, ela tem certas dificuldades para solucionar problemas, para resolução de problemas. Aí você, poxa, eu vou dar uma olhada ali na parte de deficiência intelectual. Aí a criança, ela é muito agitada, ela não consegue ficar focada numa atividade. Aí você vai lá
no TDAH. Você não vai dar o diagnóstico de forma alguma. Você só está fazendo o seu relatório sugestivo ali para mandar para o médico que faz diagnóstico. Só que você vai correlacionar os dados que você coletou com esses transtornos. Você não faz diagnóstico, não é o pedagogo, não é o psicólogo, quem faz o diagnóstico é o médico. Mas as outras áreas, eles vão fazer esse levantamento de dados, correlacionar, para assim tanto levar para o médico para fechar um diagnóstico, como você também saber desenvolver um modelo de intervenção adequado para essa criança. O que vai ser mais adequado para essa criança? Qual vai ser o modelo? Será que a análise do comportamento aplicada vai ser o que vai ser o melhor? Será que também não tem outras questões envolvidas? Que a gente também tem que trabalhar com outras áreas? Por exemplo, você percebeu durante essas avaliações que a criança tem questões sensoriais? Então, talvez você tenha que encaminhar também para um TO. Então, nesse momento, você terminou ali sua discussão e as correlações, você vai começar a levantar um modelo de intervenção. Então, você vai falar o que você vai precisar num treino parental, quem são os familiares envolvidos. Você viu lá na avaliação indireta. Então, na avaliação indireta, você vai ver quem está envolvido nessa parte do treino parental, no treino familiar, enfim. Tem babá? Não tem? Tem avô envolvido? Tem avó? Como é que a gente vai treinar essa família? Quem fica mais com a criança? Como vai ser a metodologia para a gente treinar? Quantas horas vão ser necessárias? A gente vai começar com o treino parental ou a gente vai começar já com a prática ali na clínica? E depois a gente começa com o treino parental. Obrigada, Dani. Nossa, vim de você. É um grande elogio, demais. Obrigada. Você é especialista, inclusive, nessa questão de treino parental que você fez recentemente, né, Dani? Fez na sua clínica. Eu achei muito, muito legal. Queria ter tido a oportunidade, mas foi presencial, né? O treino parental, então a gente vê como vai começar, como é que vai ser na escola, como vai ser na clínica, e você continua o seu relatório, próximo ponto, falando sobre as referências. Aí você cita suas fontes, você vai citar os artigos científicos. Então, por exemplo, digamos que na sua conclusão, no seu achado, você viu que a criança, ela possivelmente, por exemplo, ela foi com uma suspeita de deficiência intelectual, mas você falou assim, não, ela realmente tem muitas características do autismo, né, do transtorno do espectro autista. Aí você vai usar o artigo, por exemplo, que fala sobre as comorbidades que tem essa correlação. Então tem um artigo que é para isso. Você vai pegar, ai, que bom, vai ter online, muito, muito bom, muito bom. Ai, que bom, obrigada. Aí vou ser convidada, para quem está assistindo depois, vou ser convidada para esse encontro de pais em janeiro pela Daniela Beckman. Então vocês dão uma olhada, fiquem atentos. Então a gente vai ter o DSM-5, onde você vai colocar os dados, você vai colocar os artigos científicos também e livros. Com parcimônia, tá, gente? Quando vocês forem citar livros num relatório, tenham cuidado com o livro, porque assim, nem todo livro tem revisão por pares, nem todo livro você vai ter um embasamento realmente científico. Então, assim, vão com calma com o livro. Aí vocês vão para os anexos. Nos anexos, vocês vão fazer os encaminhamentos. Eu, particularmente, como mãe, eu acho interessante o profissional fazer um encaminhamento por página. Um encaminhamento para o médico, voltando para o médico, por exemplo, um encaminhamento para TO, sabe? Separadamente por página, porque cada um você vai explicar de uma forma diferente. A forma que você vai encaminhar para o TO, o texto que você vai encaminhar para o TO, não é o mesmo texto que você vai encaminhar, por exemplo, para o médico. Então, eu acho que assim, é interessante essa separação por página dos encaminhamentos, você ter um glossário, porque esse relatório é para os pais, esse relatório que você está escrevendo não é para que um outro terapeuta, você não precisa escrever tanto para entender. Ele vai entender através dos dados, ele vai entender através do encaminhamento. Você está fazendo esse relatório para os pais.
E aí os pais muitas vezes não entendem certos termos técnicos, tipo performance visual, o VibMap. O VibMap, você vai olhar ali, ele tá escrito MTS Performance Visual. Como é que você vai entender isso? Então, você tem que ter isso. E outra, gente, uma coisa muito legal, e o autismo legal, ela tem, deixa eu até citar ela aqui, para quem não conhece. O autismo legal, autismo legal. Ela tem no site dela a legislação. Então, lá ela tem várias que ela fala sobre saúde, sobre educação, sobre previdência, lazer, documento, transporte. E para ela não tem lá, mas eu até recomendo para ela, se ela olhar essa live depois, colocar também para os pais que são servidores públicos, que se tudo der certo, o resto do Brasil também vai ter esse direito de redução de carga horária. Então é muito interessante isso. Então é isso, gente. E a forma que você vai desenvolver esse relatório, ele tem um passo a passo que você vai desenvolvendo. Você já vai construindo ele conforme você vai fazendo essas avaliações. Você não precisa deixar lá pro finalzão. O que eu te falo que é certo, que é a última coisa que você vai fazer no relatório é o resumo, que é o início do relatório. É muito curioso isso. Vou aqui para os comentários e finalizar a live, porque eu tenho que dormir, que eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Aqui, Cake de Paulo. Meu filho de 15 anos está na fase de investigação para chegar no diagnóstico. Conversei com a terapeuta, né, psicologia, e me disse que tudo indicava espectro autista, porém na consulta com o psiquiatra mesmo não teve acesso ao relatório psicológico. Meu coração diz que meu filho é autista, porém sai da consulta muito confusa. A psiquiatra abriu muitos leques. O diagnóstico ele vai ficando cada vez mais complexo, né? Tem muitas que é a questão, né? Tem que ver como é que foi essa avaliação psicológica, eu não sei como é que foi, né? Então tem que olhar os instrumentos que foram usados, se foi feita uma avaliação neuropsicológica também. Enfim, é importante esse juntado e todo esse passo a passo para que se faça um relatório bem feito. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que essa live tenha sido útil. Eu tenho recebido muito essa demanda nesse final do ano, por isso que eu fiz essa live. Todo dia chega um profissional na minha página fazendo a mesma pergunta. Como fazer um relatório? Como fazer um relatório? E infelizmente, gente, o estudo sobre metodologia científica é muito fraco nas faculdades. Na pós-graduação mesmo, a gente não vê, é muito difícil ter uma pós onde a gente vê metodologia científica. E metodologia científica é extremamente importante. Se você, não sei assim, é porque na engenharia a gente faz muito relatório, muito. Desde o primeiro semestre, praticamente todas as semanas a gente tem relatório, e apesar de a gente não ter uma matéria de metodologia científica, a gente faz toda semana, sei lá, uns 4 relatórios. Eu acho que na engenharia, sim, até você se formar, você está fazendo relatório. E todo relatório, com base em metodologia científica, tem que ter essa composição. Um resumo, uma introdução, não necessariamente tem que ter um estado da arte, né? Alguns tem que ter. Aí você fala sobre metodologia, procedimento, resultado, análise de dados, conclusão, referência, e aí no fim você coloca os anexos. Basicamente isso. Espero que tenham gostado. Uma boa noite e eu vou mimir. Tchauzinho!